o que significa que nesse esquema de pirâmide está faltando a base, né? O único país que mantém o modelo de repartição, que é basicamente quem está trabalhando hoje, sustenta quem é que está aposentado, em vez de... E o outro sistema, que é o de capitalização, é você trabalhar a sua vida inteira, o governo guarda o seu dinheiro e você, muitas vezes, tem a opção de fazer investimentos com baixo risco daquilo que você trabalhou sua vida inteira, ou o governo faz esses investimentos por você, e aí quando você se aposenta, você recebe aquilo que você contribuiu, mais os rendimentos daqueles investimentos que foram feitos ao longo do tempo. No nosso sistema, não. Ele gasta o nosso No dinheiro? nosso sistema, ele gasta o nosso dinheiro, a gente contribui para sustentar aqueles que estão aposentados hoje, só que, primeiro, que é um modelo completamente insustentável, principalmente porque a gente deixou de ser um país jovem, né? E segundo, porque a gente não tem mão de obra formal, né? A maior parte das pessoas hoje ou está trabalhando em pessoa jurídica ou é trabalhador informal, o que significa que nesse esquema de pirâmide está faltando a base, né? Tá num caminho de ter calote para quem se aposentar. Bom, quando as coisas chegaram nesse nível na Grécia, é porque as pessoas podem falar, não, mas do ponto de vista da lei é direito adquirido, não tem como não receber, não tem como eu tomar calote, mas quando isso aconteceu na Grécia, que é um país desenvolvido, a própria Suprema Corte da Grécia cortou pela metade muitas das aposentadorias, porque não tinha mais como pagar, então, ou seja, revogou direito adquirido, né? Cortou direito adquirido. Então, só para as pessoas prestarem atenção de que a gente está num caminho de ter calote para quem se aposentar. Bom, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais. É uma coisa que começou em 1991 com o Collor, tá? Mas isso não é que o roubo começou com o governo Collor. Isso é esse instrumento de que a associação ou o sindicato pode fazer o desconto na sua folha para fazer a contribuição previdenciária. Começa a disparar esses descontos em 2009 e 2010. É importante dizer isso porque o discurso dos petistas hoje começou no governo Bolsonaro, né? Não, os descontos começaram a aumentar e as investigações dos ministérios públicos de vários estados começaram a avançar ainda no mandato do Lula, no segundo mandato do Lula, e depois isso continuou, Dilma 1, Dilma 2, entrou o Bolsonaro. Você, Vilela, e quem me conhece sabe que eu não tenho nada de bolsonarista, mas eu não vou criticar o Bolsonaro com base numa coisa que ele não fez. Pelo contrário, no governo Bolsonaro teve uma medida provisória para que você tivesse a renovação, para que o aposentado tivesse que renovar aquele desconto com a associação de ano em ano. Tá. A esquerda entrou com modificações nessa medida do Bolsonaro para que, em vez de ser em ano, fosse de 3 em 3 anos. Ou seja, já afrouxando o período em que você precisava fazer aquela rechecagem, né? A prova de vida. Aí, quando entra Lula 3 agora, esse último mandato do Lula, entre o ministro Carlos Lupe, que é uma indicação do PDT, do partido do Ciro Gomes, e o Lupe, aqueles descontos de associações que antes estava ali no governo Bolsonaro na casa dos 300 milhões, passam assim para mais de 3 bilhões de reais, e o rombo total calculado pela Polícia Federal é de 6 bilhões de reais. Justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é um escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3. E aí os repasses passam ali de 300 milhões ali para mais ou menos cada entidade no governo Bolsonaro, para 3 bilhões, né, para cada entidade mais ou menos no governo Lula. Então, o meu ponto é o seguinte, né, como eu disse, não sou bolsonarista, mas também não vou criticar o Bolsonaro com base em mentira, como o PT tá fazendo. Por que diabos Bolsonaro iniciaria um esquema para privilegiar uma associação do MST ou para passar dinheiro para a associação do irmão do Lula? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Outro dado prático que o Arthur colocou aqui. Se então a responsabilidade é do governo Bolsonaro e é um escândalo do governo Bolsonaro, por que os deputados do PT não assinam a CPI pra gente ir atrás do Bolsonaro? Se o prejudicado é Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro e o governo Bolsonaro, não faz sentido, né, eles não assinarem para que tenha investigação. E justamente eles não querem que aconteça, porque sabem que é o escândalo do governo Lula, principalmente do governo Lula 3.
A esquerda coloca o que a gente chama de jabuti, e aí aprovaram o jabuti, ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. Aí, num projeto que a gente votou ainda em 2021, a esquerda coloca o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando tem um projeto sobre um tema, e aí inserem uma coisa que não tem nada a ver com aquele tema. Pra ver se cola. Isso é o chamado jabuti? Chama-se jabuti porque... É a história, né? Você tem um jabuti em cima da árvore e alguém colocou lá. Exato. Alguém colocou o jabuti não sobe em árvore, vem daí. E aí aprovaram o jabuti para que a própria associação pudesse fazer a verificação da biometria. Ou seja, o fiscalizado virou o fiscalizador. A visão geral do esquema é essa. Aí a gente pode falar de um outro que foi descoberto recentemente, que é a fraude no consignado. Que é aquele cara que é aposentado ou pensionista, e aí faz um empréstimo que é descontado diretamente no pagamento dele. Isso tem uma estimativa de que o potencial desse rombo seja de 60 bilhões, né? Ou seja, 10 vezes maior do que essa fraude que já é a maior da história do INSS de 6 bilhões do desconto das folhas. Então o esquema, a visão geral do esquema é essa. Ou assim, os caras falam, mano, já abriu a porteira, já passou o boi, passa a boiada. O Temer tava no meio, porque no meio assim, vamos lá. Muita gente falou no Temer também. Mas qual que é a timeline da parada? Como quem falou, 91 tem autorização do Collor, em 2009, 2010 começa a ter um pouco de avanço nos descontos. Você fala, mas peraí, de repente todo aposentado em 2009, 2010 resolveu contribuir para uma associação? Como de repente? Né? Mas ainda assim tava discreto. Né? E aí você teve o governo Temer, o governo Dilma continuou, o governo Temer isso continuou, o governo Bolsonaro isso continuou, cresceu também no governo Bolsonaro, só que o pico, os caras falam, mano, já abriu a porteira, já passou o boi, passa a boiada, foi justamente de 2019 para 2019 para 2024, assim, os saltos são ridículos, né? Como é que é um negócio que estava em 500, agora de repente foi para 1,3 bi e nenhuma denúncia que tinha na CGU em 2019 existia, e agora em 2023 passa para milhares. Tem alguma coisa estranha. Aí o que aconteceu? A CGU pegou e falou assim, vamos dar uma olhadinha nos números, vamos ver como é que estão aqui os descontos desse tipo de contribuição, né, associativa. E aí eles constataram o seguinte, de 2016 a 2021, ou seja, você tem aqui quase 5 anos completos de arrecadação, você tinha uma arrecadação, uma contribuição associativa por ordem de 524 milhões de reais. Em 2022, já cresceu 21%, 703 milhões, o que já é estranho, porque de 2021 para 2022, o país não melhorou. Você não falou assim, sei lá, de repente o país ficou bom pra caramba, a economia tá boa, de repente teve alguma campanha, os aposentados começaram a contribuir para associações, não teve isso. Só que aí, cara, de 2022 para 2023, o negócio subiu 84%, foi para 1,3 bilhão de reais. Como é que é um negócio que tava em 500, agora de repente foi para 1,3 bi e um monte de e nenhuma denúncia que tinha na CGU em 2019 existia, e agora em 2023 passa para milhares. Tem alguma coisa estranha. Fica claro que realmente eles não quiseram pôr o dedo na ferida e ver o que estava acontecendo. E pra mim, cara, o batom na cueca no governo do PT é justamente a omissão, né? Quando você pega aqui a timeline do que aconteceu e quantos avisos foram dados e o PT não fez nada, fica claro que realmente eles não quiseram pôr o dedo na ferida e ver o que estava acontecendo. E o governo não fez nada. O Metrópolis faz uma matéria sobre o disparo absurdo nos valores dos descontos e no número de denúncias. Então, peraí, não é uma coincidência. Tá tendo um boom de desconto de contribuição associativa e um boom de denúncias. E tem um monte de idoso muito esquisitamente aqui assinando documentos. E o governo não fez nada. Então, o próprio TCU já falou, olha, tem coisa estranha. A ter boom de notificação na CGU, o TCU falou, tá muito esquisito isso aqui, vamos começar a investigar. Aí tem até o número do processo aqui, o processo 032.069 de 2023, ele investigou mais de 91 bilhões de reais em contribuição e concluiu que grande parte não tinha as autorizações necessárias, porque você precisa de uma série de documentos, uma série de assinaturas, e eles começaram a ver umas coisas estranhas. Então, peraí, tem assinatura de idoso de 94 anos. Peraí, aos 94 anos, um cara resolveu assinar um papel para ter uma contribuição associativa. Esquisito. Tinha assinatura de pessoas incapacitadas, idosos que não tinham mais nem capacidade cognitiva de assinar um documento. Então, o próprio TCU já falou, olha, tem coisa estranha.